Fala, gurizada, tudo certo? Como é que estão por aí? Hoje estou aqui numa propriedade em Bandeirantes. Vou fazer a visita num ensaio que nós colocamos aqui, um ensaio de fertilidade no sorgo. Eu queria comentar com vocês dois pontos muito importantes que a gente tem para a safrinha, para ter atenção, na verdade, quando a gente está fazendo plantio de safrinha. O primeiro é com a época de plantio, cara. A gente tem, nesses últimos anos, explorado bastante a questão da safrinha no centro-oeste, de um modo geral, nas áreas de cerrado, porque a gente começou a ver janela, começou a ver oportunidade. Eu já comentei em outros vídeos e vou falar agora de novo, a terra está se tornando um bem, na verdade, ela é um bem muito caro para se ter. O valor de aquisição numa terra é muito alto. Não é nada barato comprar terra. O pessoal da fazenda passando aí. E quando a gente fala de fazer aquisição numa terra, de uma lavoura para fazer cultivo, a gente tem que dar o jeito de explorar da melhor forma possível. Tem que dar jeito de explorar para fazer rentabilizar, né, cara? Então, quando a gente fala de fazer aquisição numa área de lavoura, a gente tem que dar jeito de fazer essa área rentabilizar da melhor forma possível. Por isso que a gente tem trabalhado de uma forma intensiva para conseguir cultivares de soja que sejam mais rápidas, para que a gente consiga encaixar em mais lugares a colheita de safrinha. Aqui a gente tem dois cenários, ó. O pessoal da fazenda aqui, o sol vai acabar com a imagem. Vamos vir aqui mais perto. Aqui o pessoal da fazenda fez o plantio de milheto, uma cultura bem rápida que se estabelece bem. Aqui, ó, milheto. Ó, cara, tá quase na hora de colher já. Então, milheto aqui na área da fazenda. E a gente fez um ensaio de sorgo aqui do lado. São duas alternativas para safrinha, assim como a gente tem o milho também. O posicionamento desse tipo de cultura, aqui o ensaio de sorgo. O posicionamento desse tipo de cultura, no caso sorgo, milheto, a gente prefere colocar eles, posicionar em áreas que não têm um potencial ou uma segurança para o cultivo do milho safrinha tão interessante. Então, áreas que sejam um pouco mais arriscadas, a gente posiciona esse tipo de cultura. Porque o investimento é menor, a produtividade também vai ser um pouco menor, mas o risco vai ser menor também. Questão de ciclo, a tolerância ao estresse hídrico, a necessidade de água para essas culturas que não o milho é um pouco menor, então se diminui o risco. Só que por mais que a gente tenha essas culturas que sejam um pouco mais tolerantes ao déficit hídrico, tem uma necessidade de água um pouco menor, digamos assim, que tolera um pouco mais a seca, a gente não pode abusar, cara. Tem que fazer plantio na época ideal, aproveitar as chuvas que a gente tem no final da safra ainda, para que a gente tenha um estabelecimento legal, tenha uma capacidade de enchimento de grão interessante e consiga atingir boas produtividades. Por exemplo, esse ensaio de sorgo que a gente fez aqui, nós plantamos ele, mas já sabendo que a gente teria perdas, porque foi plantado muito tarde. Esse sorgo aqui está com 50 centímetros. Veja aqui. Vou baixar aqui para vocês verem. Esse sorgo está com 50, 60 centímetros. Um sorgo pequeno que não vai ter uma capacidade produtiva tão interessante. Por mais que a gente teve chuvas atípicas durante o desenvolvimento inicial da cultura aqui, a gente teve chuva ainda, o que não era para ter acontecido. Mas vai chegando nessa parte final, depois que o sorgo emitiu a panícula, a gente não teve tanta chuva significativa. E como a gente está falando aqui de um solo arenoso, a infiltração da água é muito rápida, então esse solo não consegue reter água. Os dias estão mais frescos, a gente está no período de inverno, mas esse conjunto de fatores faz com que a disponibilidade de água nesse solo seja menor, por consequência a planta não vai ter um resultado tão interessante. Quando a gente fala nessa questão do estabelecimento e do plantio, vale para todo mundo. Quando a gente vai fazer o plantio do soja, vai fazer o plantio do milho safrinha, vai fazer o plantio do sorgo, do milheto, tudo isso a gente tem que levar em consideração.
Muitas vezes é interessante o produtor segurar o plantio, deixar de plantar do que colocar a semente, todo o custo operacional, os defensivos, jogar tudo isso aí na lavoura e ainda perder. Isso não é interessante. Mas bom, passado essa parte inicial do estabelecimento, digamos assim, e do cuidado com a época de plantio, a gente precisa tomar cuidado com algumas outras características. Faz o plantio bem feito, dentro de uma janela ideal, o produtor faz todo o manejo da cultura, principalmente fungicida, inseticida e o controle de daninha. Só que ainda tem mais um detalhe que é muito importante para o produtor e que pelo menos a gente vê poucas pessoas comentando sobre, né, aqui na internet, né? Dessecação. Toda cultura ela tem um ciclo parecido, digamos assim, entre elas. Tem a parte da germinação, a emergência, a parte vegetativa da planta, que ela vai estar se desenvolvendo em tamanho, folha, toda essa parte vegetativa mesmo. E aí a planta entra na parte reprodutiva, começa a colocar florzinha, as vagens, no caso do soja, do milho, tem a parte da espiga já evidente e tudo mais. E entra na parte do enchimento de grão, que é uma das fases mais críticas que a gente tem para as culturas no modo geral. Você tem que ter água, tem que ter nutriente disponível na planta para ser translocado, encher esse grão e tem que ter nutriente disponível no solo para que aconteça esse enchimento do grão e a planta produza bem. Essa fase do enchimento de grão é o limite, digamos assim, ou seria uma referência para a gente fazer a dessecação das culturas. A gente faz a dessecação para homogeneizar uma lavoura, pode ser esse o objetivo, ou para a gente conseguir antecipar um pouco a colheita. Porque se for deixar a planta na lavoura para ela dessecar sozinha, para ela secar na verdade sozinha, a gente poder entrar com a colheita, às vezes não é uma atitude interessante. Por exemplo, essa safra 22-23 no soja, a gente teve condições de lavoura por causa do excesso de chuva. A gente teve lavouras que estavam com retenção foliar, ou seja, folha verde, e a vagem seca. Então a gente precisou entrar em muitos casos com a dessecação, uma intervenção, né, para fazer a dessecação, derrubar essa folha e conseguir fazer a colheita. Então a gente tem motivos para fazer a dessecação, né? E qual que é o detalhe? Já me perguntaram qual que é o momento ideal de se fazer a aplicação do dessecante. Existe dentro da fisiologia das culturas um momento que a gente chama de maturação fisiológica. A maturação fisiológica é quando a semente está pronta, digamos assim. Ela já teve o maior acúmulo de nutriente possível e de matéria seca, digamos assim. A maior quantidade de matéria seca possível para aquele grão já foi acumulado. Então esse grão ele não vai receber mais peso a partir daí. Ele só vai perder umidade. Certo? Então esse seria o ponto de maturidade fisiológica, maturação fisiológica das culturas, que seria o ponto que o grão está cheio. Lá no soja é o R6, R7 por aí. Lá no milho é depois que o milho já está farináceo. Esse é o ponto. As pessoas comentam também, falando agora em dessecação, a partir desse momento da maturidade, da maturação fisiológica, seria o momento ideal para fazer a intervenção e dessecação. No caso do soja, a gente tem aquela pelezinha que envolve o grão e que faz o grão ficar grudado na vagem, nas paredes da vagem. Quando aquela pelezinha ali se solta, ela está solta, a gente consegue tirar o grão limpinho, é sinal que a gente pode fazer a dessecação. De qual vagem que a gente faz essa verificação? Cara, a última vagem tem que estar boa, se ela não estiver nesse ponto você vai perder ela. Quando a gente fala do sorgo e do milho, por exemplo, ou do milheto, a condição é um pouquinho diferente. Vamos passar ali no milheto, que eu até tinha achado uma espiga que estava uma condição boa para mostrar para vocês. O milheto, ele tem uma característica interessante, que quando você aperta ele e ele estoura assim, ele quebra, ele está em maturidade fisiológica, dá para a gente pegar e fazer dessecação. Esse aqui é um pezinho, é um pé isolado que está aqui, ó, que ele está sequinho. É um pé isolado.
Quando a gente quebra o grão nessa condição, a gente percebe que ele está farináceo. É um grão farináceo que já está num processo de perda de umidade. Então, nesse tipo de condição, o grão não vai acumular mais nutriente nenhum, não vai acumular mais matéria seca, que é o que daria peso para nós, que resultaria em produção e produtividade. Então, nesse caso, a gente pode fazer dessecação. No sorgo, a gente tem uma condição parecida também. O sorgo a gente pode entrar fazendo dessecação quando ele estiver nessa condição de grão farináceo. Esse grão, vocês não vão conseguir ver na imagem, mas ele é um grão que está leitoso ainda, ele está verde. A gente consegue perceber quando aperta que ele sai água, não sai nenhum leite ainda. Então é uma planta que está muito jovem. O que acontece se a gente fizer a dessecação aqui? Todo o nutriente que seria translocado para os grãos não vai acontecer, porque você matou a planta. Todo o processo de metabolismo dela vai ser encerrado. Então, o que você vai aproveitar é o pouquinho de matéria seca que essa planta conseguiu acumular nesse grão aqui. Por isso que o pessoal comenta tanto da importância de se fazer uma dessecação bem feita no momento ideal, porque se errar, fizer muito cedo, você perde acúmulo de matéria seca, que no final das contas vai ser perda de produção, perda de produtividade. E quando você faz uma intervenção de dessecação muito tardia, em muitas condições você vai estar jogando dinheiro fora, porque a planta não vai ter nem condição fisiológica, digamos assim, ou metabólica, para receber aquele herbicida e passar pelo processo de dessecação. Então, são pontos que a gente precisa tomar cuidado e ter atenção para não ter perda nas lavouras, ter perda de produtividade. Beleza, galera? Videozão hoje aí sobre safrinha e dessecação. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir os nossos perfis pessoais lá no Instagram, vai ficar aí na descrição. A gente tem vídeo aqui no canal toda terça e quinta-feira, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, né? A gente está publicando aí no canal algumas informações, alguns vídeos, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo e ficar por dentro de umas informações importantes aí. Beleza, galera? Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima. Tchau!